Quantos estão felizes com o Senhor, digam amém. Amém. Glória a Deus. Antes de iniciar essa palavra, só queria fazer um comunicado que minha mulher me lembrou. Hoje, 25 anos que nós nos conhecemos, 26 anos que nós nos conhecemos. Amém. Glória a Deus por essa bênção na minha vida, né? Amados, quando o pastor me pediu para ministrar aqui, nessa quarta, e Deus colocou uma palavra ao meu coração, bem ardente. E tomara a Deus hoje que eu consiga passar o que Deus colocou no meu coração para se edificar a nossa igreja. Amém? Amém. E hoje eu vou começar um pouco diferente do que eu venho falando com vocês algumas vezes. Irmãos, imagine uma situação. Imagine você agora num leito hospitalar, numa situação delicada, esperando por um diagnóstico médico. Esperando por um diagnóstico, uma decisão que pode mudar sua vida. E é nessas horas que aparece uma paralisia, o medo do desconhecido nos afronta e nós ficamos impactados. Ou, imagine você num momento crucial da sua vida profissional, onde você precisa tomar um passo de decisão, uma escolha que pode mudar a sua vida, mas de repente vem o medo, a dúvida que te impede de prosseguir. E esses sentimentos de medo e dúvida são universais ao ser humano. Todos nós, em algum momento da vida, enfrentamos momentos que nós precisamos dominar o medo, a dúvida, precisamos enfrentar a incerteza. Mas eu te digo uma coisa com muita certeza hoje: Jesus Cristo é o Senhor que pode fazer o impossível na sua vida e trazer uma fé plena. Você pode viver sem medo e sem dúvida. Deus tem uma palavra hoje de fé, de esperança para você. Nós hoje vamos explorar um dos diálogos mais profundos de Jesus com os seus discípulos e fazer um paralelo com a vida de Pedro. Pedro, em João, nós vamos ler hoje João 14, do 7 ao 14. Do 7 ao 14 também. E vamos falar um pouquinho da história de Pedro. Um homem que, como nós, lutou contra o medo, lutou contra a dúvida, mas experimentou o poder transformador do nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos ler esse texto, amados. João 14, do 7 ao 14, vou ler na NAA. Se vocês me conheceram, conhecerão também o meu Pai. E desde agora vocês o conhecem e têm visto. Felipe disse a Jesus: Senhor, mostra-nos o Pai, isso nos basta. Jesus respondeu: há tanto tempo estou com vocês, Felipe, e você ainda não me conhece? Quem vê a mim, vê o Pai. Como é que você diz, mostra-nos o Pai? Você não crê que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu digo a vocês, não as digo por mim mesmo, mas o Pai permanece em mim, faz as suas obras. Creiam que estou no Pai e que o Pai está em mim. Creiam ao menos por causa das mesmas obras. Em verdade, lhes digo que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. E tudo que vocês pedirem em meu nome, isso eu farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedirem alguma coisa em meu nome, eu farei. Esse texto faz parte de um discurso de Jesus se despedindo dos apóstolos antes da sua crucificação. Jesus é bem explícito na relação com o Pai, da unidade com o Pai, e também ele nos convida a participar de uma vida de fé, de plenitude. Ele questiona a dúvida de Filipe, que caminhava com ele, que não conseguia entender os mistérios que ele falavam, mas ali Jesus está falando: o Pai está em mim e eu estou no Pai. Crê, não tenha dúvida. E se você crer e você tomar posse disso, você fará coisas maiores, porque você viverá a plenitude da fé. No entanto, muitos de nós
trazendo para o dia de hoje, caímos na armadilha de ter uma fé superficial, se contentar com uma fé de palavras e não de viver uma fé de ações? Nós precisamos estar mais engajados com Deus, nós precisamos ter mais intimidades com Deus, para que as maravilhas ocorram em nossas vidas também. Essa realidade pode ser vista na vida do apóstolo Pedro. Ele que tão fervorosamente declarou a sua lealdade a Jesus, caiu na passividade espiritual e no momento que ele foi questionado, que ele sofreu uma pressão, ele negou Jesus. Mas Pedro amava Jesus. Pedro não deixou de crer, de amar, mas naquele momento ele se sentiu com medo e com dúvida. E esse sentimento de dúvida faz parte do ser humano. Mas se nós não tomarmos um passo de fé, nós não assumirmos que somos cristãos, não tomarmos um posicionamento diante de Deus, nós vamos passar por situações que vão nos confrontar, onde nós seremos confrontados em relação ao nosso posicionamento. É que o mundo tem feito conosco. E às vezes nesse confronto, nós temos negado a Cristo. Em relação às nossas escolhas, às nossas atitudes, às nossas omissões. Contudo, a história de Pedro não termina no fracasso. Pelo contrário, Jesus, em sua graça, o encontrou, o restaurou e o transformou nos maiores líderes da igreja primitiva. E Ele pode fazer isso hoje conosco. Sem medo e sem dúvida, não é apenas um título, é uma promessa de Deus para a sua vida. Tome posse disso. E eu gostaria hoje de participar, de compartilhar com os irmãos 4 etapas que nós precisamos atingir para viver a plenitude com Cristo Jesus e perder o nosso medo, a nossa dúvida. E a primeira etapa chama-se reconhecendo as nossas fraquezas, reconhecendo a nossa vulnerabilidade. Ou seja, Pedro era um homem impulsivo. Nós conhecemos, ele tomava atitudes muito enérgicas, respondia muito rápido, porque Pedro era espontâneo, mas ele era impulsivo. Mas ele amava demais Jesus Cristo. Mas também ele era frágil na sua fé. Num capítulo antes, em João 13:37, quando Jesus começa a falar sobre o novo mandamento, e Jesus fala sobre um novo caminho, Pedro pergunta: Senhor, que caminho eu devo ir? Eu posso ir com o Senhor? E Jesus fala para Pedro: Pedro, neste momento você não pode seguir o caminho. E no 37, Pedro já pergunta ao Senhor: se eu não posso seguir o Senhor, então Pedro diz: por ti darei a minha vida. Pedro sendo Pedro, rapidamente: por ti darei a minha vida. Mas logo após, horas após isso, o que acontece? A fé de Pedro foi testada. E o que aconteceu? Pedro negou Jesus 3 vezes. A negação de Pedro é uma clara revelação da passividade espiritual. Pedro amava Jesus, Pedro conhecia, Pedro te seguiu, Pedro viu várias maravilhas, mas naquele momento, quando ele foi confrontado, veio a passividade, o medo e a dúvida. E olha naquela pressão, naquele momento, ele preferiu negar. E ele negou ali. Mas a negação traz para nós algo importante. Que se nós mantermos a fé em Cristo Jesus, nós vamos conseguir passar por toda e qualquer pressão, situação difícil. Porque nós temos que olhar para Cristo Jesus e não olhar para as coisas terrenas. O comportamento humano é interessante. Nós podemos olhar ali em Pedro a intenção da lealdade de Pedro. Senhor, por ti darei a minha vida. Mas ao mesmo tempo vemos a realidade das nossas fraquezas. Quem de nós nunca prometeu algo que nunca conseguiu cumprir? A natureza humana é assim, nós ficamos em luta. A pressão e o medo, meus amados, podem nos levar a tomar atitudes que nós nem imaginamos. Foi o que aconteceu com Pedro. Jamais Pedro ia imaginar que ele teria que negar Jesus.
Naquele momento ele já tinha visto mais de 15 milagres, você tinha visto muitas maravilhas. Mas o que aconteceu com Pedro para ele negar? O que passou com ele? A impulsividade, ela pode aparecer de várias formas. Compras, respostas apressadas, interrupções, você está conversando com alguém, a pessoa interrompe, toma atitudes da emoção. Isso é um comportamento humano. Todos nós temos um pouco disso. E muitas vezes nós somos tomados por decisões baseadas em emoções. E nós deixamos de ser seguidores de Cristo, de meditar na palavra, de orar e pedir o direcionamento. Assim como Pedro, nós podemos começar com muita coragem, mas também vamos logo perder o nosso ímpeto, porque pode entrar o medo e a dúvida. Quantas vezes nós já colocamos ou nós negamos Jesus em nossas ações, em nossas escolhas ou nossas omissões? Meus amados, como é libertador reconhecer as nossas falhas, que neste momento você, em uma oração interna, fala: Senhor, peça ao Senhor, reconheço, Senhor, diante de Ti as minhas falhas, os meus medos, as minhas angústias, os meus pecados, os meus desvios. Senhor, eu reconheço que sou falho diante de Ti. Porque a partir do reconhecimento dessa primeira etapa, nós vamos partir para a segunda etapa para chegar à plenitude da fé com o Senhor, que é a restauração. Primeiro nós precisamos reconhecer para depois ser restaurados. Imagine agora, neste momento, Pedro entrando no templo, Jesus foi levado para ser interrogado, e Pedro ali olhando de canto, uma mulher reconhece Pedro e fala: você é discípulo do Nazareno. E ele: não sou. E ele sente confuso. E ele negou o Cristo 3 vezes. Imagina o sentimento de Pedro ao negar Cristo, a humilhação, o choro, a decepção, a tristeza, o arrependimento. Pedro chorou amargamente. Imagine o seguinte ainda: tudo isso ele fez e conviveu viu Cristo ser crucificado. Além do mais, passaram-se 40 dias antes que Jesus viesse aparecer aos discípulos. Imagina 40 dias Pedro carregando esse sentimento de angústia, de arrependimento, de tristeza. Eu neguei. Mas isso é o que estava no coração de Pedro? Jamais. Às vezes nós tomamos atitudes que nós não queremos, porque no momento de coação nós ficamos perdidos, porque nós não estamos com a fé plena. Se você não estiver forte na fé, estiver ligado, tiver intimidade, como a pastora disse, você tem que orar, você tem que conversar. O pastor pregou muito domingo a respeito disso. Enquanto você não tiver essa intimidade, essa conversa com o Senhor, você pode ser confrontado e você vai ficar com medo, você vai ficar com dúvida. Algumas vezes em grupos sociais você é questionado: você é crente? E você abaixa a cabeça. Alguém fala: eu não gosto de crente, e você fala: ô, sangue de Jesus. Mas tem medo do confronto, a gente se esconde. E nós não podemos isso. Então imagine Pedro passando esses dias de sofrimento, de angústia. Ele chegou e falou: Senhor, eu dou a minha vida por Ti, e logo depois ele negou. Quantos de nós já sentimos igual a Pedro, com medo de se posicionar e defender a fé? Mas é algo muito tremendo, porque depois da ressurreição, Jesus apareceu aos discípulos e ele foi confrontar Pedro com amor. Jesus apareceu aos discípulos e na terceira aparição ele foi confrontar Pedro. Chegou Pedro no lago e aí Jesus vai confrontá-lo com amor. Vejam a seguinte passagem, em João 21, 15 e 19. Jesus pergunta para Pedro: Pedro, você me ama? E Jesus pergunta 3 vezes para Pedro. Então, na terceira vez, Jesus apareceu, foi falar com Pedro, e Jesus
pergunta 3 vezes se ele amava. Não foi totalmente proposital. Jesus estava trabalhando, estava restaurando o coração do Pedro e estava dando a oportunidade de cada vez que ele negou, de se restaurar. Quando Jesus perguntou a Pedro se ele amava, visualize isso. Imagine, Jesus chegando agora para você, olhando nos teus olhos, com todo o amor que Cristo tinha e tem, que Cristo é vivo, e com o coração perdoador. Você me ama? Jesus está nesse momento olhando para você e dizendo, você me ama? Com todo amor. E nesse momento que ele olha para Pedro, nos olhos de Pedro, e pergunta, Pedro, você me ama? Você me ama? Você me ama? Pedro é levado a um momento de profunda reflexão a respeito da sua honestidade e das suas próprias fraquezas. E esse reconhecimento das suas fraquezas é que abriu o caminho para a restauração e a cura de Pedro. Irmãos, eu disse uma vez aqui e vou dizer novamente, um coração quebrantado e humilde é fundamental para a restauração em Cristo Jesus, pois demonstra uma total dependência do Senhor em nossas vidas. Pedro se tornou um exemplo de como a graça e o perdão de Deus, de Jesus, pode ser transformador. Através desse processo ele passou de ser alguém que negou Jesus e passou a pregar com ousadia, sendo um líder da igreja, na dependência sincera do Senhor. A história de Pedro nos lembra que todos nós temos a oportunidade de ser restaurados e renovados, independente das nossas falhas passadas. O que nós precisamos é nos colocar diante de Deus e permitir que o Espírito Santo venha fazer a cura em nosso coração. Chegue diante do Senhor em oração, quebrante-se na presença do Senhor, humilhe-se na presença do Senhor e fala, Senhor, eu tenho falhas, mas eu estou aqui diante do Senhor para que o Senhor possa restaurar a minha vida, apagar aquilo, as minhas falhas. E Jesus sempre estará ali para te ouvir, porque Jesus não vai te condenar, pelo contrário, Ele vai te dar a oportunidade de você ser restaurado, porque Jesus não aponta o dedo para você, Jesus estende a mão para você. Está entendendo, meu irmão? Ele fala, vem comigo. Ele não aponta você está errado, Ele diz, vem comigo, eu quero o teu coração. Amém? Não importa quantas vezes nós falhamos, Jesus sempre nos encontra na fraqueza e Ele nos convida a viver em plenitude. Aqui nós vemos a graça do Senhor Jesus. Assim como Pedro foi restaurado, você pode ser restaurado, sem medo e sem dúvida. Lembre-se disso. É somente você se posicionar diante do Senhor. Então veja, nós precisamos primeiro reconhecer as nossas falhas. Segundo, passar pelo processo de cura. Você me ama? Você me ama? Nesse momento Deus estava trabalhando o coração. E Pedro se quebrantou com o coração humilde. Senhor, Tu sabes que eu te amo. Tu sabes de tudo. E aí Pedro foi restaurado. E agora nós avançamos à terceira etapa para atingir a plenitude e fazer obras maiores. A transformação e a liderança. Após ser restaurado, Pedro não era mais o mesmo. Ele se tornou um homem cheio do Espírito Santo, pregando com ousadia, promovendo curas, propagando a palavra do Senhor. Ele passou de alguém que negou Jesus para alguém que disse, como o pastor disse no culto passado, em Atos 5:29. Então ele passou de alguém que negava a dizer, obedeçam, é necessário obedecer a Deus e não aos homens, Atos 5:29. Pedro é um exemplo vivo de que Deus pode transformar qualquer pessoa que esteja disposta. Isso é muito importante. Deus pode transformar qualquer pessoa, desde que ela esteja disposta a abandonar a sua passividade espiritual. Pedro encontrou um novo propósito de vida. Qual é o propósito de vida que Deus tem colocado no seu coração?
Será que você ainda não tem intimidade com o Senhor para te colocar algo na sua vida? Nós precisamos dedicar a nossa vida a espalhar o amor, a espalhar a palavra, a fortalecer uns aos outros. Por isso que é importante estar de quarta-feira, estar no domingo, estar nos eventos da igreja, fortalecendo uns aos outros. É isso que nós precisamos sair da superficialidade, da passividade espiritual. Nós precisamos nos posicionar. E veja a diferença. Pedro, medroso, se tornou um líder ousado e cheio do Espírito Santo. Deus quer fazer o mesmo conosco. Deus quer que nós possamos impactar esse mundo. Nós precisamos ter essa ousadia. E a partir do momento que nós fomos reconhecendo nossas falhas, nós fomos restaurados e transformados, e aí, meus irmãos, nós vamos desfrutar da plenitude da fé de Jesus. Em João 14, 12, ele diz assim, no texto que nós lemos no início: Quem crer em mim, fará também as obras que eu realizo. Fará obras maiores do que estas. Pedro experimentou essa verdade. Depois da restauração e cheio do Espírito Santo de Deus, ele realizou grandes obras. Pedro teve ousadia, Pedro pregou, curou enfermos, ministrou a palavra. E em Atos 2, a pregação de Pentecostes, Pedro ousado, na presença do Espírito Santo, 3.000 pessoas se converteram. No Atos 3, o pastor pregou domingo, ele curou um coxo na porta do templo. No Ato 9, Pedro ressuscitou Dorcas, Tabita, a costureira, entrou no quarto e orou. Em Atos 10, na casa de Cornélio, todos que estavam ali, Pedro ministrou e todos foram convertidos. Então Pedro saiu daquele momento de tristeza, de negação, de arrependimento, onde a fé ficou na dúvida, no medo, e ele foi restaurado por Cristo Jesus. Ele foi transformado e ele transformou num líder ousado, onde ele pregou a palavra, fez obras maiores. Ele viveu verdadeiramente o Evangelho, ele tomou posse daquilo. E como Pedro, nós somos chamados a quê? A primeiro, a reconhecer as nossas falhas e buscarmos a restauração em Cristo Jesus. Crer que por meio do Espírito Santo de Deus, nós podemos o quê? Realizar grandes coisas na obra do Senhor e viver uma fé ativa. Não somente uma fé de palavras, mas uma fé de ações. Não ficar sentado num banco apenas recebendo, e sim fazer o id. Jesus disse que nós faríamos obras maiores. Pedro viveu isso. E você? Quer viver isso? Ô Jesus. Glória a Deus. A história de Pedro nos ensina que Deus não desiste de nós. Em nenhum momento Deus desiste de nós. Mesmo quando nós falhamos. Nós podemos negar, podemos ser omisso, nós podemos ter dúvidas, nas nossas escolhas. Mas Jesus nos chama, como ele fez com Pedro, a sair da passividade e a viver uma fé plena em Jesus Cristo. Assim como Pedro foi transformado, também podemos ser, se estivermos dispostos e permitir que o Espírito Santo de Deus trabalhe em nossos corações. Meus amados, são etapas. Cada um de nós sabemos quais são as nossas necessidades, as nossas dificuldades, as nossas falhas, onde o nosso eu está. Mas a palavra de Deus, ela é verdadeira. Jesus não é homem para mentir. Então ele está dizendo, meus amados, se você reconhecer agora, diante de mim, as suas falhas, se quebrantar diante de mim, com coração humilde, eu vou restaurar, eu vou fazer a cura, e vou transformar você em um discípulo, e você será um líder, ou será um servo que viverá a plenitude da palavra de Deus. Amém?
feche os teus olhos, abaixa a sua cabeça. Começa a entrar na presença do Senhor, a meditar com o Senhor. Talvez você hoje está aqui se sentindo como Pedro, arrependido, envergonhado, angustiado, triste, com medo de que Jesus não possa te perdoar. Eu quero te dizer com toda a certeza do mundo, Jesus está olhando para você agora, e assim como ele olhou para Pedro, ele está perguntando: você me ama? Não importa o que você fez, meus amados, não importa quantas vezes você falhou, Jesus está pronto para restaurar a sua vida. Ele não te condena, Ele oferece uma nova chance. Ele te convida a deixar o medo e a dúvida para trás e buscar, abraçar uma vida abundante com Cristo Jesus. Eu te convido nesse momento, meus amados, a fazer uma oração silenciosa. Você e Deus. Agora se humilhe na presença do Senhor, em nome de Jesus, confessando os seus medos, confessando as suas dúvidas, pedindo para que Ele, através do Espírito Santo, te encha, te renova, te restaure, te transforme, te faça algo novo, te dê um novo propósito na tua vida. Decida agora, sem medo, sem dúvida, confiando no amor e no poder de Jesus Cristo. Ore ao Senhor. Peça a Ele, você e Ele. Lembre o que Ele fez com Pedro. Depois da restauração e do derramamento do Espírito Santo, Pedro teve ousadia e realizou grandes obras, como está escrito em João 14:12. Quem crê em mim fará também as obras que eu realizo, fará obras ainda maiores. Lembre-se, sem medo, sem dúvida, Deus está com você. Que essa palavra faça morada em seu coração. Assim, em nome de Jesus, eu entrego essa ministração. Amém?